Olá, alunos e alunas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Bono. Eu queria agradecer desde já a sua presença. Meu nome é Rafael Luca e estamos aqui agora com mais um vídeo, tratando agora do tema de imunidades parlamentares, ainda na matéria de poder legislativo. Nós vamos falar hoje sobre as chamadas imunidades materiais, as imunidades formais, e eu queria desde já agradecer e pedir que, caso vocês gostem do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, faz seu comentário e principalmente compartilhe o nosso vídeo para que nós tenhamos um alcance ainda maior e possamos ajudar ainda mais pessoas a se prepararem para concursos públicos e exame de ordem da OAB. Como a matéria de hoje é muito extensa, uma matéria muito bacana de tratar, eu queria já começar com o nosso conteúdo e relembrar só um pouquinho o que a gente tratou no último período da aula passada. Falamos no último período da aula passada sobre as chamadas prerrogativas e os chamados impedimentos dos congressistas previstos na Constituição. Nós chamamos isso de Estatuto do Congressista. Vamos dar uma olhada aqui no slide. Aqui, gente, a gente viu já na aula passada, esse é o último slide da aula passada, tá? Aqui, só para dar uma rememorada, a gente falou sobre as atribuições do Congresso Nacional, falamos também sobre as atribuições das casas legislativas, sobre decreto legislativo, sobre resolução legislativa também, beleza? No último slide a gente tratou de Estatuto do Congressista, a gente já adiantou um pouquinho da matéria, tá? Vamos tratar de novo aqui disso, só para fazer uma interface com a aula de hoje. A gente tratou então aqui do Estatuto do Congressista, que nada mais é do que o conjunto de regras que tratam dos deputados federais e dos senadores da República dentro da Constituição. Existe um Estatuto Constitucional do Congressista. É disso que nós vamos tratar. Ok? A gente vai tratar aqui primeiro hoje do artigo 53 da Constituição Federal. Tá? Como a gente viu na aula passada, o Estatuto Congressista trata não só de imunidades, nem só de foro por prerrogativa de função. Ele trata também de proibições, de impedimentos, né? Existem algumas coisas boas que existem para o congressista, vamos dizer assim, alguns benefícios que eles têm, e também algumas coisas que eles não podem fazer. Então, trata de proibições e também de prerrogativas. Lógico, tem um monte de prerrogativa, né? Mas também tem algumas proibições. Outra coisa que a gente viu na aula passada é que essas proibições e prerrogativas pertencem ao cargo e não à pessoa do congressista. Beleza? Isso quer dizer pelo menos duas coisas. A primeira coisa é que se um parlamentar sai do cargo, se ele pede um licenciamento por um período muito longo, acima de 120 dias, e aí ele precisa ser substituído pelo seu suplente, ou se o parlamentar sai do cargo por alguma razão, ou até se acaba o mandato, tá? Se ele renuncia. Em todos esses casos, a regra é que ele perca as imunidades. Tá? As imunidades são só para quem ocupa o cargo. Outra questão importante de tratar é a questão dos suplentes. Os suplentes só têm imunidade quando eles ocupam o cargo de titular, quando eles efetivamente substituem o titular. Aí os suplentes vão ter a possibilidade de usufruir dessas prerrogativas e também vão ter que cumprir com as proibições. Quando o suplente ainda está esperando para entrar no cargo, eventualmente, ele não tem nenhum tipo de prerrogativa, o foro dele é o mesmo foro das pessoas comuns, a não ser que ele tenha algum outro tipo de cargo. Ele não tem imunidade, ele não tem nenhuma desses benefícios nem dos impedimentos que um deputado eventualmente poderia ter. Eu queria fazer só uma exceçãozinha aqui, que é o caso do parlamentar licenciado para ocupar cargo no executivo. Tudo bem? A gente está falando aí dos parlamentares que se licenciam para serem ministros de Estado, que se licenciam para serem secretários de governo de Estado, para serem secretários municipais do município que seja capital de Estado, governador de território, enfim. Sempre que um determinado parlamentar se licencia para ocupar cargo no executivo, tá?
ele vai continuar, ele vai manter as suas prerrogativas de parlamentar apenas quanto a duas questões. O resto ele perde, mas em relação a duas questões ele mantém. Primeira coisa, ele continua tendo a obrigação de manter o decoro parlamentar. Tudo bem? Então vamos supor que um deputado federal seja chamado para ocupar atualmente o cargo de ministro da Saúde que está vago. Se ele for chamado para ser ministro da Saúde, esse deputado federal vai ter que manter o decoro parlamentar. Outra questão, vamos supor que um senador da República seja chamado para ser secretário de Estado do governo de São Paulo, tá? Lá no estado de São Paulo. Em tese, tá? Ele perderia o foro por prerrogativa de função no STF, só que não perde, tá? A verdade é que ele não perderá. Ou seja, os parlamentares, quando se licenciam para ocuparem cargos no executivo, tudo bem? Eles continuam com a obrigação de manter o decoro parlamentar e também continuam com a prerrogativa de foro no STF. Ok? Então vamos agora, preste atenção que aqui agora é tudo matéria nova, tá? Tudo matéria nova. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da finalidade, né, e das características das imunidades parlamentares. Corta aqui para mim de novo, tá? Primeiro, qual é a finalidade das imunidades parlamentares? A finalidade é que os parlamentares consigam exercer o seu mandato com uma maior liberdade. É importante já fazer uma diferenciação aqui. A gente tem basicamente dois grandes tipos de imunidades. É lógico que a gente tem umas menorzinhas depois que a gente vai falar aqui, mas as duas maiores, que caem mais em prova, que são mais comentadas, são as chamadas imunidades materiais e as chamadas imunidades formais. Imunidade material tem a ver com o exercício de um direito material, por isso que se chama imunidade material. A gente vai ver que tem a ver com as palavras, votos e as opiniões do parlamentar no exercício da sua função. Só você lembrar que parlamento vem de parlare. Parlare quer dizer o quê? Parlare quer dizer falar. O parlamento é o local aonde se fala, aonde se discute ideias. É onde se defende uma posição política não por meio da barbárie, mas de uma maneira civilizada, por meio de palavras, por meio da argumentação, na qual, pelo menos em tese, ganharia o melhor argumento. Tudo bem? Então, preste atenção que o parlamentar tem o direito material de falar ali dentro do exercício da função. O direito à liberdade de expressão é um direito material, não é um direito de caráter formal nem processual. Tá? Então, as imunidades materiais resguardam esse direito material de liberdade de expressão do parlamentar. O ministro Celso de Mello, inclusive, em um julgado célebre lá do STF, fala que a imunidade material ela é um plus, ela é algo a mais que o parlamentar tem, como se fosse um upgrade no seu direito à liberdade de expressão. Tranquilo? A gente vai ver também que as imunidades formais têm a ver com o processo penal. Daí a gente chama de imunidade formal, até porque um dos nomes aí do direito processual, a gente às vezes pode chamar o direito processual de direito formal ou de direito adjetivo, tá bom? Então as imunidades formais têm a ver com o processo, tá? Então, enquanto os materiais têm a ver com o direito material, a liberdade de expressão, a imunidade formal tem a ver com o direito processual, o direito de suspensão de processo, de não ser preso e outras coisas nesse mesmo sentido. Tranquilo, gente? Então, a finalidade seria essa: permitir que o parlamentar exerça o seu munus, exerça as suas funções parlamentares com uma maior liberdade, sem se preocupar em ser preso pelo que ele vai falar ou sem se preocupar com eventuais perseguições de outras pessoas que também estão ali dentro da cúpula do poder. Ok? Uma coisa importante, aí eu vou voltar aqui para o nosso slide, é a questão quais são as características das imunidades parlamentares e das prerrogativas como um todo, tá? Elas são indisponíveis, beleza? Indisponíveis e irrenunciáveis, ok? O que eu quero dizer com indisponíveis e irrenunciáveis?
Eu quero dizer basicamente que, primeiro, a gente não tinha visto um pouco ali atrás que as prerrogativas se referem ao cargo e não à pessoa? Se as prerrogativas se referem ao cargo, isto quer dizer que quem ocupa o cargo não pode renunciar a elas, porque elas se referem ao exercício do próprio cargo. Então, não pode um parlamentar renunciar, falar, olha, eu não quero essa imunidade, eu quero mesmo é ser processado. Isso não existe. Outra coisa, né, que a gente vai ver aqui é que elas são indisponíveis, tá? Eles não podem dispor, não podem usar em maior ou menor medida esse tipo de prerrogativas. Tranquilo? Beleza? Também não podem passar para outra pessoa, também não podem delegar, enfim, são disponíveis e são irrenunciáveis, ok? Vamos agora para o nosso próximo slide aqui. Presta atenção. As imunidades parlamentares se referem, tá? Se referem ao, a uma maior liberdade no exercício do cargo. E aí a gente viu aqui que as imunidades materiais, tá? Materiais, têm a ver com o ato de falar. Logo, as imunidades materiais, ou a imunidade material, tem a ver com as palavras, os votos, tá? E as expressões que os parlamentares utilizam dentro da sua atividade. Eu estou falando, por exemplo, de quando um parlamentar sobe à tribuna e vai tratar de algum determinado tema. Às vezes, eles tratam de temas que não são muito simpáticos à maioria da população. Imagina se um parlamentar pudesse ser perseguido por expressar a sua contrariedade, por exemplo, contra o sistema de cotas. Tá? Ou, vamos supor, que uma parlamentar feminista suba à tribuna e vá falar sobre questões do feminismo. Imagina se uma parlamentar pudesse ser perseguida por expressar coisas nesse mesmo sentido. Tá? Então, isso não é possível. Outra coisa, é muito comum que no embate parlamentar se exceda um pouco. A gente já viu algumas cenas, é muito triste que isso aconteça, mas aquelas famosas cenas em que um parlamentar vai ofender o outro, iniciando a ofensa por Vossa Excelência. Não existe isso? Enfim, são coisas que acontecem. E os parlamentares, então, eles não podem sofrer persecução penal por conta das suas palavras e pelas suas opiniões e pelos seus votos. A imunidade material, então, tem a ver com opiniões, palavras e votos dos parlamentares. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa Constituição. Beleza? No caput do 53, a gente já tem aqui a imunidade material. Coloquei até aqui uma setinha, tá? Então, o caput do 53 vai te dizer que deputados e senadores são invioláveis, tá? Invioláveis. Aí vejam que eu marquei em amarelo. Civil e penalmente. A gente vai ver ali que existe até uma discussão doutrinária se existem outras esferas em que eles são invioláveis também. Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, a única causa, vou voltar aqui para a tela, a única causa de irresponsabilidade, mesmo que eles não respondem, que não comete crime, é o caso da imunidade material. Percebam isso. O parlamentar ele só não é perseguido penalmente no caso da imunidade material que se refere a opiniões, palavras e votos. Qualquer outro tipo de crime, ele sofre processo penal normalmente. Tá? Tudo bem, ele vai ter foro prerrogativa de função no STF, ele só vai poder ser preso em flagrante crime inafiançável e é possível que o processo seja suspenso, mas ele comete crime normalmente. Única exceção, opiniões, palavras e votos, pelo motivo que eu já disse. Tá? A finalidade é que ele tenha liberdade para se expressar dentro do parlamento. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, a imunidade material se refere, aqui a nossa canetinha, a opiniões, palavras e votos, e não é uma imunidade absoluta, beleza? Não é uma imunidade absoluta. Então, preste atenção, vou voltar aqui para mim. Não se trata de uma imunidade absoluta. Como assim, professor? Em que sentido? É o seguinte, o parlamentar só poderá
usufruir desta imunidade quando ele se manifesta na qualidade de parlamentar, dentro do exercício da função parlamentar. Se o parlamentar estiver na rua, por exemplo, passeando com a família, injuriar alguém por algum motivo que não tenha nada a ver com o exercício do mandato dele, é lógico que ele vai poder sofrer persecução penal como qualquer outra pessoa. E o parlamentar não se torna uma pessoa que pode simplesmente falar o que ele quiser em qualquer ambiente. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro, a jurisprudência do STF considera que existe uma presunção, inclusive há julgados que falam em presunção absoluta, tá? Presunção iuris et de iure, no sentido de que se estiver o parlamentar, principalmente no plenário, tá? Principalmente no plenário, né? Ou dentro das dependências do Congresso Nacional, presume-se que ele está exercendo a sua função parlamentar. Dentro do plenário, é possível afirmar que é uma presunção absoluta. Até porque ele foi ali, registrou presença como parlamentar, está dentro do plenário, tá? Está dentro da função parlamentar propriamente dita, dentro de uma sessão, por exemplo. Tá bom? Outra coisa, tá? Outra coisa é quando ele está fora. Se ele estiver fora, ele até pode ser coberto, mas somente caso aquilo que ele fale, aquilo que ele expresse, tenha a ver com a sua atividade parlamentar. Tem uns casos agora que a jurisprudência do STF está abordando. Um dos casos que a gente vai ver ali à frente é o caso específico lá da briga entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, tá bom? Mas eu já adianto para vocês que normalmente, ainda que aquilo seja falado dentro do gabinete do parlamentar, se a repercussão só se der fora da Casa Legislativa, o parlamentar também se submete a essa restrição de que a imunidade só valerá caso o conteúdo daquilo que ele disse tenha a ver com a sua atividade parlamentar. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos ver primeiro aqui a abrangência. A gente já viu que pelo caput do 53, a gente tem lá que ele é imune penal e civilmente. Tudo bem? Imunidade penal quer dizer que ele não pode sofrer persecução penal referente aos crimes de injúria, calúnia, difamação, chamados crimes de opinião. Tranquilo? E para o STF é caso de atipicidade da conduta. Tá? Já existem julgados do STF em que se afirmou que a conduta seria atípica, ou seja, ele não comete crime porque não se aperfeiçoa a tipicidade. Tranquilo? Outra coisa é que ele também é imune civilmente. Isto quer dizer que ele não pode ser processado por dano moral, por dano material, beleza? Quando ele faz alguma declaração, inclusive quando essa declaração é ofensiva a outras pessoas. Outra questão que a doutrina trata é referente à responsabilidade administrativa. Vamos supor que esse parlamentar também seja servidor público, né? E aí ele fala alguma coisa ali no parlamento e se resolve, né, que o parlamentar será processado administrativamente quando ele voltar para o cargo dele de servidor. Isto não seria possível, tudo bem? A responsabilidade administrativa para a grande maioria da doutrina também é afastada, ok? Um parêntese muito importante aqui para a chamada responsabilidade política. A responsabilidade política, a gente está falando aqui de quebra de decoro parlamentar. Presta atenção. A grande maioria da doutrina, tá, e as próprias casas legislativas consideram que a imunidade parlamentar não afasta a possibilidade da quebra de decoro parlamentar. Isso quer dizer que, vamos supor que um determinado parlamentar vai lá, sobe a tribuna e faz uma fala amplamente discriminatória e, além disso, xinga um outro parlamentar que está dentro do plenário também. Tá bom? Ele não vai poder ser processado para pagar indenização para o deputado, nem para as entidades discriminadas ou pelas pessoas discriminadas. Ele também não vai poder ser processado por crime de injúria nem de difamação, tá? Porém, ele poderá sofrer processo dentro do Conselho de Ética
tendente à cassação do seu mandato, por exemplo, por conta de quebra de decoro parlamentar. Beleza? Vamos voltar aqui, próximo slidezinho, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do caso do Bolsonaro e da Maria do Rosário, que é um caso bem polêmico, né? Tá? Bolsonaro e Maria do Rosário. Deixa só eu compartilhar, voltar aqui para mim. O caso do Bolsonaro e da Maria do Rosário, vocês devem lembrar, tá? Foi um caso célebre, assim, todo mundo, a imprensa repercutiu bastante. O presidente Bolsonaro, à época deputado federal, fez o seguinte, ele estava dentro de uma discussão, né, acerca de uma fala dele anterior, e a Maria do Rosário tinha atribuído a ele a peixe de estuprador, e aí eles estavam numa discussão acalorada em frente às câmaras, ali na entrada da Câmara dos Deputados, e o Bolsonaro vai e fala para Maria do Rosário, isso em frente às câmeras, e ali no saguão da Câmara, fala que ela não merecia ser estuprada. Tá? E isso foi interpretado no sentido de que ela era tão desagradável, tão feia, vamos dizer assim, tão desagradável esteticamente, que ela nem merecia ser estuprada, como se alguma mulher merecesse ser estuprada. Bem, lógico, ele desmentiu, ele deu as razões dele, tá? Só que, de fato, se reconheceu que, por essa declaração, Bolsonaro não deveria ser processado criminalmente, nem deveria pagar a indenização. Tá? Porque ali ele estava dentro da Câmara, enfim, estava ali no saguão da Câmara, os dois estavam ali na qualidade de deputados. Ocorre que o Bolsonaro deu uma declaração para o jornal Zero Hora, dentro do seu gabinete, em que ele reafirmou o que ele já havia falado em frente às câmeras. E esta declaração só veio a público pelo jornal. O Supremo fez o quê? Falou, olha, como a sua declaração só veio a público lá fora, então você deveria, para ser acobertado pela imunidade material, ter algum tipo de nexo com o mandato parlamentar. E o Supremo não vislumbrou nexo, né, numa declaração como esta, meramente ofensiva à pessoa do outro, tá? E também a condição de mulher, não vislumbrou nenhum nexo. Portanto, o Bolsonaro, né, já está sofrendo aí, já teve condenação civil, não me recordo agora em que pé está a condenação criminal, mas pelo menos foi autorizado o processamento do processo criminal contra o atual presidente, à época deputado Jair Bolsonaro, em relação a essas injúrias que ele cometeu em relação à deputada federal Maria do Rosário. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho essa eficácia ultraativa, tá? Eficácia ultraativa seria o seguinte: vamos supor que na qualidade de deputado, você é aluno, você vira deputado e aí você está lá no teu mandato e você faz algum tipo de declaração que ofende alguém e aí essa pessoa espera acabar o teu mandato e te processa agora que você não é mais deputado. É lógico que, como você era deputado à época em que você proferiu as palavras, a sua imunidade terá efeito ultraativo, ou seja, ainda que seu mandato tenha acabado, pelo que você disse quando ainda era deputado, você continua imune. Tranquilo? A outra questão muito importante é a chamada resposta imediata de terceiro. Agora, presta atenção, vamos supor que um deputado federal faz uma declaração na tribuna dirigida a mim e eu estou ali dentro do ambiente da Câmara dos Deputados, tá? E eu não sou deputado, beleza? Eu estou ali, vamos supor aqui que eu estou assistindo a sessão, eu não sou deputado, e o deputado está ali no plenário, e ele fala, olha o Rafael, que é um vagabundo, é um não sei o quê, e não sei o que lá, que a mãe dele é careca, o pai dele é cabeludo, enfim, ele fala dessas coisas de mim, tudo bem? E eu imediatamente vou lá e retruco, eu dou uma resposta imediata ao deputado. Eu também estarei albergado, abrangido pela imunidade. Por quê? Porque eu dei uma resposta imediata a essa injúria. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Outra questão interessante, tá? É a questão do WhatsApp e do Facebook, que o Supremo já julgou, tudo bem? Já julgou. Eu estou falando das redes sociais em geral.
É a mesma lógica lá do caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário. Quando um deputado, ainda que de dentro do gabinete, né, posta alguma coisa no Facebook, manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, né, está utilizando uma rede social, por exemplo, faz alguma coisa no Twitter, enfim, estou fazendo aqui propaganda de todas as outras plataformas, né? Mas, enfim, vamos supor que ele utilize uma rede social e ele acabe injuriando alguém. Nesse caso, o deputado também só será albergado pela imunidade parlamentar caso caso a declaração tenha um conteúdo cujo nexo se revele com a atividade parlamentar. Ou seja, o conteúdo da fala dele tem que haver com a função, tem que ter a ver com a função parlamentar. Tranquilinho? Vamos voltar aqui. Vamos agora. O nosso último esqueminha aqui, que é o esqueminha de imunidade material. Então, o que você tem que saber? O que você tem que lembrar? Primeiro, a imunidade material, beleza? Se a ofensa for proferida dentro do parlamento, como eu disse, existe uma presunção, beleza? Existe uma presunção absoluta, inclusive de acordo com alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, de que aquilo foi feito dentro da função parlamentar. E só cabe punição por quebra de decoro. Não cabe punição civil, nem administrativa, nem criminal. Se a ofensa foi proferida fora do parlamento, o parlamentar será imune apenas se a ofensa tiver nexo com a atividade parlamentar. O parlamentar não será imune se as atividades forem estranhas à atividade parlamentar e também quando ele fizer isso na condição de candidato e ele tiver fins meramente eleitorais. É outro caso que o Supremo Tribunal Federal já julgou, ok? Gente, a aula de hoje vai ser um pouco mais curta. Eu vou procurar agora fazer vídeos um pouco mais curtos. Eu vou tratar na aula de hoje só de imunidade material, tudo bem? Eu estou até fazendo um teste para ver se a gente, com vídeos mais curtos, vocês têm um pouco mais facilidade aí de aprender os conteúdos. E eu espero vocês na nossa próxima aula, que será postada na quinta-feira. Estamos postando esta aula hoje na segunda-feira, beleza? E se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, beleza? Faz o seu comentário, pode mandar dúvida, pode mandar tudo que você quiser. Eu respondo, é só vocês olharem aí nos outros vídeos, tem comentário, eu sempre respondo, beleza? E eu queria agradecer a sua presença e eu queria pedir, se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, faz seu comentário e compartilhe, beleza? Um abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana. Abraço!